Então, boa tarde, dando continuidade ao nosso simpósio de ozonioterapia, nutrição e práticas integrativas no autismo, na síndrome de Down e na paralisia cerebral. Eu sou Adriana Cheluzniak, eu sou formada em comunicação social, jornalismo e tenho um envolvimento já de muitos anos com o ativismo, especialmente na área do autismo e da inclusão. Eu busquei algumas formações na área do autismo, um aperfeiçoamento e capacitação em autismo pela Federal do Paraná, pós-graduação em ensino estruturado para o autismo, e depois acabei indo para uma outra direção, que é a direção das práticas integrativas por experiência própria, pelas minhas experiências de vida, pelo que eu experimentei também com o meu filho, e pelo que eu vi de mudança, de transformação que essas práticas integrativas podem trazer para as famílias de pessoas com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, enfim. É um público geral, né, para todas as pessoas de uma forma geral. Então, eu fiz as formações inicialmente em Reiki, em barras de Axis, Theta Healing, aromaterapia, constelação familiar. Eu hoje estou finalizando nesse semestre a pós-graduação em fitoterapia e também estou cursando a pós-graduação em autismo com base no modelo estruturado ao atendimento clínico ambulatorial, que a minha intenção é trazer essa parte integrativa também para esse atendimento clínico ambulatorial. Eu sou facilitadora, então eu sou formadora, tanto em barras de Axis como constelação familiar. E eu mantenho os perfis no Instagram, Vivendo a Inclusão, voltado mais para o autismo e outras condições de saúde, e o Rumo ao Centro, que é voltado mais para as terapias integrativas. E como eu já disse na abertura desse simpósio, mais importante do que tudo isso, eu sou mãe do Gabriel, que é um adolescente de 15 anos, que tem autismo. Então, aqui, essa é uma imagem de uma ocasião em que eu pude apresentar um pôster que foi aprovado no Congresso Europeu de Autismo, isso em 2016. Foi o meu primeiro contato com o Congresso Europeu de Autismo, e lá eu fui apresentar esse pôster que falava sobre a inclusão social, apresentava as diversas situações de inclusão social, cultural, que promovíamos na associação que eu fazia parte, era presidente na época, a União de Pais pelo Autismo. E hoje eu dou sequência a essas ações sociais pelo Vivendo a Inclusão. 3 anos mais tarde, no ano passado, eu voltei a participar do Congresso Europeu de Autismo, em 2019, e foi muito bom, foi muito boa a surpresa em ver a mudança em 3 anos, porque o número de estudos, o número de especialistas que foram ao Congresso apresentando práticas integrativas e um olhar mais integrativo para as pessoas com autismo, foi o que me deixou muito feliz. Então, vários estudos olhando não para questões de diagnóstico, de por que acontece o autismo, de como fazer uma inclusão escolar, isso é tudo importante, mas também olhar para a questão da qualidade de vida, de como estão vivendo essas pessoas, se elas estão felizes, se elas têm alegria nas atividades que elas fazem, ou se elas estão sendo obrigadas a passar horas e horas em situações repetitivas, em terapias que são desgastantes, e sempre sendo cobradas a coisas que levam a uma frustração interna muito grande. Então, aqui eu coloquei até um recorte, um exemplo de um desses estudos, que falava sobre a ansiedade durante a vida da pessoa com autismo. Também tiveram outros estudos a respeito do suicídio, tentativas de suicídio e suicídio que realmente acabam se consolidando, infelizmente. A questão dos adultos com autismo e como está essa saúde mental dessas pessoas com relação à ansiedade, à depressão, a questões do sono e também ao uso de substâncias, como é que está também sendo a medicação dessas pessoas e quais são as consequências que isso tem para a vida delas. Também comentei com vocês na abertura do simpósio que uma pessoa com autismo é diferente da outra, também porque
né? O quadro clínico se difere de acordo com as comorbidades. Então, a pessoa com autismo, ela tem 70% de chance de ter uma associação com uma outra condição ou com outro transtorno. E 40% tem chances de ter 2 ou mais transtornos associados, que são as comorbidades, sendo as mais comuns o TDAH, a ansiedade, a depressão, descalculia, dislexia, distúrbios alimentares, e 33% deles têm também condições de epilepsia, distúrbio do sono, constipação. Então, você ter uma visão integral dessa pessoa, né? De tudo o que ela está acometida, de tudo que faz parte do quadro dela, é muito importante. Né? E aqui eu estou falando só da pessoa como indivíduo, né? Se a gente for pensar em práticas integrativas, aí a gente amplia ainda mais esse olhar. Essas partes aqui que eu comentei já no início, eu vou passar rapidamente. E já vou para a parte das práticas integrativas e complementares, que são as PICs, que utilizam os recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, alguns deles milenares. Atualmente no SUS, temos 29 procedimentos de PICs que são acessíveis à população, e as evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrativo integrado entre medicina convencional e as práticas integrativas. Então, não se fala mais numa terapia alternativa. Não são práticas alternativas. Você não vai deixar um atendimento, um tratamento convencional, tradicional, para ir para uma outra alternativa. Não, todas essas práticas, elas são complementares, elas caminham juntas e contribuem uma com a outra. Dentro do site do Ministério da Saúde, vocês podem encontrar toda a lista, né, o que são as práticas integrativas, onde tem, quais são as referências, o histórico, a política nacional voltada para as PICs, né, como eu falei, são tratamentos que utilizam esses recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças. Eles dão ali 2 exemplos, depressão, hipertensão. Em outros casos, também são usadas como tratamento paliativo, em doenças crônicas. E aqui eu coloquei uma lista com as 29 práticas integrativas. Eu trabalho com algumas delas, né, a própria aromaterapia, né, o uso dos óleos essenciais, vou falar sobre isso com vocês daqui a pouquinho. Arte-terapia, Ayurveda, que é a medicina indiana, biodança, bioenergética, constelação familiar também, que é uma das técnicas carro-chefe que eu trabalho, que é muito importante para ter essa visão sistêmica desse indivíduo dentro do meio em que ele vive, de onde ele vem. Dança circular, cromoterapia, hipnoterapia, que eu tenho a formação em hipnoterapia também, mas eu acabo mais integrando as técnicas de hipnose dentro da minha prática de clínica, homeopatia, imposição de mãos e reiki, medicina antroposófica, tradicional chinesa, acupuntura, meditação, que também é algo que circunda as minhas práticas, também eu falo um pouquinho sobre isso, especialmente mindfulness, né, que dá para se chamar de uma espécie de meditação, mindfulness, e que tem vários estudos já também comprovando todos os benefícios que podem ser trazidos com práticas como essas. A própria ozonoterapia também é uma PIC. Plantas medicinais, a fitoterapia, quiropraxia, reflexologia, reflexoterapia, né, que é o nome que foi colocado como PICs, o reiki que eu já comentei, Shantala, terapia comunitária integrativa, florais, yoga. Então, é uma gama muito variada de práticas integrativas e que basta escolher aquela com a qual você se identifica mais, né? E, inclusive, combinar várias delas, que é o que eu gosto bastante de fazer também. Então, como eu falei, é uma modalidade de prevenção e de promoção à saúde, com o objetivo principal de evitar que as pessoas fiquem doentes, voltadas para a qualidade de vida.
e para aliviar sintomas e tratar pessoas que já estejam com alguma enfermidade. Há também pessoas que buscam as PICs quando não encontram respostas na alopatia. E esse é um exemplo que eu posso dar da minha própria vida, né? Eu passei um ano tendo infecção de garganta de forma repetitiva e já tinha tomado todos os antibióticos que vários médicos já tinham prescrevido, e injeções, e nada funcionava até que eu me rendi, né, às práticas integrativas para olhar esse emocional, para olhar qual era a causa que aquele sintoma da dor de garganta estava me trazendo. E depois de fazer todas as mudanças, eu finalmente estou agora 5 anos, mais ou menos, sem ter uma dor de garganta. E outra questão foi um problema de pele que eu tive também, mais de um ano. Foi também algo que eu tive que trabalhar, né, com as PICs, com outras práticas complementares, porque dermatologista nenhum sabia o que eu tinha ou como tratar. Então, foi também com Ayurveda, com meditação, com óleo essencial, com constelação, que eu fui entrando de novo em contato com aquilo que o meu corpo estava me dizendo por meio daquela doença, daquele problema de pele. Então, são muitos caminhos. Você pode encontrar também vários estudos já publicados sobre cada uma dessas técnicas e relatos, né, de pessoas que experimentaram literalmente na pele os benefícios de você ter esse olhar integrativo para a sua questão da saúde, do seu bem-estar. Então, você pode ver que essas questões acabam envolvendo sintomas psicológicos, emocionais, físicos, ansiedade, estresse, dores no corpo, mas quando você tem como complemento uma prática integrativa, você também consegue perceber uma maior adesão e comprometimento daquela pessoa com os tratamentos e com as práticas saudáveis benéficas. Por isso que é tão importante, e a Cristiane que falou com vocês sobre a ozonioterapia, que é a proprietária da O3, ela ter essa visão transdisciplinar de trazer outras pessoas, né? Eu sou uma das convidadas, uma das parceiras dela dentro da clínica, porque quando ela está diante de alguém que vem buscar a ozonioterapia e ela já percebe que há questões familiares, por exemplo, ela já faz a indicação, olha, a Adriana trabalha com constelação familiar, seria importante, interessante, indicado, sugerido, que você conversasse com ela também a respeito disso. Então, a gente consegue fazer essa integração entre as diversas técnicas para ter maior rapidez, maior adesão nesse tratamento, nessa prática que vai ajudar essa pessoa a conquistar mais saúde. Aqui eu coloquei só alguns exemplos, né, dos impactos das práticas integrativas. E aqui eu já passo para mindfulness, que eu comentei com vocês, né, esse exercício da atenção plena, que caminha ali lado a lado com a meditação. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do histórico, quem não conhece mindfulness, e eu selecionei para estar aqui, porque mindfulness foi a prática que mais foi citada no Congresso Europeu de Autismo. Então, vários locais já fazendo uso dessa ferramenta, dentro até mesmo das escolas ou dos centros especializados em autismo. Então, o Programa de Consciência Plena, ele foi lançado em 1979 na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts e teve muito sucesso com pacientes com dor crônica e quadro de estresse. Até então, a própria escola já tinha reconhecido que tratamentos convencionais não estavam alcançando os efeitos esperados nesses pacientes. Então, novamente, né, uma dificuldade com tratamentos convencionais que acabaram abrindo espaço para essa tentativa de outras práticas e aí eles conseguiram sucesso com isso. Depois foi expandido para o Centro em Mindfulness em Medicina, Saúde e Sociedade em 1995. Aqui eu fiz esse recorte também a respeito do Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, que aconteceu lá em Gramado em 2017 e que teve esse destaque para Mindfulness também. Então, foi um congresso promovido pelo Instituto de Terapia Cognitiva em Psicologia da Saúde, e ali eles colocaram alguns dos benefícios e das áreas que estavam sendo atingidas, beneficiadas pelo Mindfulness. Então, a questão da percepção, aprender a focar a atenção
em vez de dirigi-la para vários lugares ao mesmo tempo, perceber pensamentos, emoções e sensações corporais, assim como imagens, sons, cheiros e gostos. Observação não julgadora, e isso é uma questão, é uma postura que a gente encontra em várias das práticas integrativas, pelo menos todas as que eu trabalho, né? Essa postura e essa observação não julgadora. Então, desenvolveram um senso que poderia ser chamado um senso de compaixão em relação à própria experiência interna. Perceber os julgamentos que são constantes que a gente faz sobre as nossas experiências, recuar e perceber essas experiências sem rotulá-las como boas ou más, sem certo e errado, sem bom ou mal, e isso se expande também para as outras pessoas e experiências que a gente convive, né? Experiências interpessoais com as pessoas que a gente convive. Praticar a paciência do momento presente, em vez de focar naquilo e de apressar para aquilo que quer, o que quer que esteja por vir. Participar das experiências conforme elas vão acontecendo. E o último ponto que foi colocado é o pensamento de principiante. Com mindfulness, você também aprende a observar as coisas como realmente são, em vez de deixar que o que pensamos saber se torne verdade e venha a tornar obscura a nossa experiência. É o estar aberto para novas possibilidades. E aqui, possibilidades dentro do hospital também foram apresentadas. Claro, se fala em hospital, mas isso se estende a outros ambientes também, obviamente, né? Os estudos, eles têm comprovado que a utilização desse recurso, da meditação, do mindfulness, no contexto hospitalar, melhora a aceitação da dor e os mecanismos que levam a senti-la. Reduzem o estresse, diminuem os níveis de agressividade, tristeza e depressão, e melhora a qualidade de vida e a autoeficácia em saúde. E são intervenções breves, ou seja, você não vai passar anos, você consegue, com práticas integrativas, dar mais autonomia para aquela pessoa, porque ela aprende e consegue incorporar aquilo na rotina dela, se tornando também autônoma nesse sentido desse autocuidado. Então, outras informações que se tem com práticas como essa. Equilíbrio do sistema imunológico, do humor, favorecimento de habilidades inatas, treináveis e acessíveis para qualquer pessoa. Então, são práticas que são muito simples. Inclusive, eu coloquei ali uma imagem de uma prática que estava acontecendo numa escola com crianças pequenas. Aqui também tem as fontes. E aqui tem uma questão mais neurológica, né? As neurociências e mindfulness. Então, a influência que chega ao córtex pré-frontal, com funções executivas, melhorando concentração, memória e planejamento, controle impulsivo, autoconhecimento, relativação, e no sistema límbico, regulagem emocional, memória emotiva, relações sociais, emoções desafiadoras e impulsividade. Então, esses estudos, eles têm evidenciado a diminuição dos sintomas físicos e psicológicos, o aumento da habilidade de relaxar, redução dos níveis de dor e melhor habilidade em lidar com essa dor, mais energia e entusiasmo para a vida, aumento da autoestima e maior habilidade de lidar com situações estressantes. E aqui a gente já estava falando do sistema límbico, já vamos entrar então na aromaterapia, que também é uma das práticas integrativas, que faz parte do SUS hoje, milenar. É uma técnica terapêutica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e que foi implementada nessa política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS. Segundo a International Aromatherapy Association, é uma técnica de tratamento com óleos essenciais 100% puros, cujas fontes vegetais foram cultivadas e processadas de forma a preservar as substâncias químicas naturais para auxiliar nos tratamentos de sintomas físicos, mentais, emocionais e do bem-estar geral. Existe uma variedade muito grande de óleos essenciais, né? Um universo muito grande, bem maior do que esse de 70 óleos essenciais, mas esses são os que foram lançados, estudados, que já tem pesquisas, e pesquisas essas que vêm avançando e trazendo ainda mais óleos
uso de outras plantas, outras partes de plantas também. Elas são muito versáteis, você pode usar um óleo essencial desde o tratamento para uma picada de inseto até uma queimadura, trabalhando questões de pele, problemas de dores musculares, articulares e emocionais também. Isso segundo o portal Fiocruz, que vocês também podem acessar depois, pesquisando por Pix. E aqui eu coloquei alguns dos óleos principais, os mais conhecidos também, como a lavanda, que é tida como um dos óleos mais versáteis. Ele é um regenerador celular, ajuda a trabalhar, a combater a insônia, é calmante, relaxante, ajuda no emocional. Vetiver é um óleo aterrador, amplia a percepção do ambiente, também é calmante, relaxante. Cedro, também nesse sentido de ser um óleo calmante, combate a depressão, alivia a tensão nervosa e ajuda a lidar com os medos. Hortelã-pimenta trabalha a parte digestiva, dor de cabeça, ajuda na flexibilidade do corpo para dores físicas, ter clareza mental, foco, ajuda quando você está enjoado, está fazendo uma viagem, ter o hortelã-pimenta ajuda muito, até crianças não muito pequenas, né? Mas crianças ali a partir de 8, 10 anos já podem fazer o uso do hortelã-pimenta, fazer uma inalação, que isso ajuda bastante a passar essa questão de enjoo, dor de cabeça, ressaca. Laranja doce é um óleo que é muito produzido aqui no Brasil. Ele tem um valor bem acessível e ele é incrível, inclusive para crianças pequenininhas. Ele traz ânimo, bom humor, combate insônia também, ansiolítico, ou seja, afeta áreas do cérebro que controlam a ansiedade, estado de alerta, relaxando os músculos. Eu costumo dizer que o lavanda é muito interessante para você usar à noite e o laranja é interessante para usar de dia, que ele vem com esse reforço do bom humor. E aqui eu coloquei um exemplo de um estudo de 2001, do Dr. Terry Friedman, que ele estudou o efeito da aromaterapia em crianças com TDAH, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse experimento teve a duração de 2 anos e envolveu 40 crianças, de 6 a 12 anos. Os benefícios do óleo de lavanda eram aparentes, né? Melhorou a atenção das crianças em 53%. Já o óleo de cedro melhorou em 83% e 100% das crianças que fizeram uso do vetiver tiveram melhora na atenção. Aqui tem também o link desse estudo. Eu já aproveito para fazer um convite, porque eu tenho no Facebook um grupo fechado chamado Conhecendo Óleos Essenciais. A Maria José está comentando que depois que começou a usar óleos essenciais não entra mais Sonrisal, Omeprazol. Sim, aqui em casa também. Nos últimos 2 anos, eu posso dizer que eu raramente fui para a farmácia e eu e meu filho, a gente não usa mais medicamentos. A única exceção foi quando eu fui no verão para o litoral paulista e uma butuca me picou e eu tive uma reação alérgica gigante. Eu estava sem a minha homeopatia para alergia e estava sem óleos essenciais no dia, então eu tive que apelar para a farmácia porque estava uma coisa absurda. Mas foi a única vez que me pegou desprevenida. Depois disso, agora os óleos essenciais aqui é direto. E esse grupo eu coloco ali tanto dicas para uso de óleos vegetais, óleos essenciais e estudos. Então, tudo que eu vejo que sai de estudo científico a respeito dos óleos, eu coloco ali. E aqui fixado no grupo tem uma aula de introdução para o uso de óleos essenciais que eu também deixo para as pessoas que quiserem assistir. Então, estão convidados a participar. Só me mandar uma mensagem que eu incluo vocês, mando o link para vocês entrarem nesse grupo também. Constelações sistêmicas. Então, a partir da constelação familiar ou sistêmica, a gente parte dessa visão de que um indivíduo ele é integrante de um sistema e conectado a possíveis emaranhamentos, conflitos, desequilíbrios que existam nas diferentes gerações de sua família. Quando a gente está atendendo uma criança ou chega alguém dizendo, tal criança é problemática, ou tal criança tem problema de comportamento. Por meio dessa visão sistêmica, a gente entende que a criança, ela tem esse olhar para os pais, para o seu sistema familiar, ela está trazendo uma informação. Então, a gente tem que ver o que está por trás desse comportamento.
qual é a causa. A criança mostra algo que precisa ser visto. A partir desse comportamento, a gente olha para a sua família. Então, muitas vezes, eu quando vou atender uma família que tem uma criança chamando a atenção, eu vou olhar para os pais e fazer essa sessão com os pais para entender o que está acontecendo dentro daquela família. O Bert Hellinger, ele é o criador dessa técnica. O nome constelação familiar acabou pegando, digamos assim, mas a tradução do termo em alemão seria mais cada um no seu lugar. E ele se formou em teologia, filosofia, artes, dirigiu várias escolas. O Bert Hellinger era um padre que foi até a África do Sul para fazer enfim, ele foi numa ação missionária numa época de conflitos, né, do apartheid, e a partir da observação daquilo que acontecia, da observação daqueles costumes tribais mais antigos que não foram se perdendo com o tempo, como em outras regiões do mundo, ele teve então esse interesse em se aprofundar nessas relações humanas. E aí ele foi estudar também Gestalt terapia, psicanálise na Europa, foi para a Califórnia estudar terapia primal, depois análise transacional, psicodrama, teoria da evolução, agregou os conhecimentos dos campos morfogenéticos do biólogo britânico Rupert Sheldrake, e ele também se apoiou e estudou a própria física quântica, trazendo alguns conceitos que ele observava na prática, como, por exemplo, da não localidade, né? Sermos influenciados independentemente de onde estejamos e do que tem acontecido, há quanto tempo aconteceu ou onde aconteceu. O Bert Hellinger, ele estudou também análise de histórias, partindo da visão que muitos problemas, dificuldades e mesmo doenças dos seus clientes estavam ligados a destinos dos seus familiares. Ele não trouxe isso do nada, como vocês viram, foi uma bagagem de estudos muito extensa, muito ampla, e que também fez parte um braço da psicologia. Então, a psicogenealogia, já antes de Bert Hellinger, olhava para essas questões repetitivas dentro das famílias. É uma outra linha científica que já olhava, então, para essa questão dessa influência. A Anne Ancelin, que é uma psicóloga francesa, ela escreveu no livro Meus Antepassados o seguinte: para evitar as repetições, é preciso primeiramente se conscientizar. Então, trazer uma informação para o nosso consciente. O inconsciente tem boa memória, ama os laços familiares, marca os eventos importantes do ciclo de vida por repetições, de data ou de idade. Uma outra frase da Anne Ancelin, da psicogenealogia. A nossa família é um sistema, um campo de energia no interior do qual nós evoluímos e crescemos. Cada um, desde o seu nascimento, vai ser uma parte desse todo e precisa ter o seu lugar, independentemente de quem seja e como seja. Somos muito mais parte desse todo do que pensamos. Uma outra técnica também faz parte das práticas integrativas, é o Reiki. Eu coloquei essa foto aqui do meu filho, mas ele está aplicando barras de axis em mim, não é Reiki, mas tá uma boa ilustração também, né? O Reiki é uma prática terapêutica que utiliza a imposição de mãos para canalização da energia vital, visando promover o equilíbrio energético e bem-estar físico e mental. Busca fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, eliminando toxinas, equilibrando o pleno funcionamento celular e restabelecendo o fluxo de energia vital. Então, aqui eu tenho vários relatos de profissionais, de familiares, até ontem mesmo chegou o relato de uma mãe de uma criança com autismo que nunca tinha passado uma noite inteira sem acordar e sem ir para a cama dela ou sem chamá-la. Ele tem, se eu não me engano, 9 anos agora. E depois da aplicação de Reiki à distância, ele dormiu a noite inteirinha, acordou só de manhã e ela estava maravilhada com aquilo. As barras de axis que eu comentei, que está na foto anterior. Então, é um conjunto de ferramentas e de técnicas desenhadas para dar instrumentos para as pessoas terem essa autonomia de decidir, de escolher o que querem e o que não querem em sua vida. E de mudar tudo aquilo que não esteja funcionando para elas. É uma ferramenta tida como de expansão de consciência também.
foi criado pelo norte-americano Gary Douglas, que canalizou essa informação, assim como aconteceu com o Reiki e tantas outras práticas. Barras de Axis está crescendo muito no mundo inteiro, já está presente em 173 países e o Brasil é um dos países de destaque, é onde mais cresce no mundo todo. Já foi utilizado por mais de 30 mil pessoas nesses últimos anos. Esse é o Gary Douglas, então ele teve essa informação das barras de Axis quando estava em busca de um sentido para a vida dele, em busca de uma felicidade que ele não conseguia encontrar. E ele se perguntava o que ele podia fazer para que a sua vida fizesse sentido. Então, como eu falei, é uma terapia corporal, né? Ela agrega diversas ferramentas, uma delas, a principal, é essa sessão em que são tocados 32 pontos na cabeça, de forma bem suave, que cada ponto é relativo a uma área diferente da vida. Então, à medida que você vai fazendo esses toques suaves na cabeça, há um processo de liberação e de relaxamento profundo. A sessão de barras de Axis, por mais que leve 40, 50 minutos, ela tem os mesmos benefícios de 2 horas de meditação profunda. Então, ela é uma sessão, e também tem essas ferramentas verbais agregadas, que foram feitas para dar a volta na nossa mente lógica. Então, até o Gary Douglas faz essa pergunta que eu acho muito interessante, né? Se a sua mente lógica fosse capaz de resolver todos os problemas da sua vida, ela já não teria resolvido? Se por meio do nosso racional pudéssemos resolver todas as nossas questões, a gente já não teria resolvido? Então tem muito do nosso inconsciente atuando na gente e técnicas como essas vêm para contribuir justamente por isso, porque vem além daquilo que está no nosso consciente. Tem no YouTube um vídeo com depoimentos de mães de crianças com autismo. O meu depoimento está lá também, na época que eu iniciei essa caminhada, né, com as barras em 2017. Posso passar também o link se vocês quiserem, ou então é só buscar na internet barras de Axis e autismo que encontra também. Há alguns estudos que mostram, né, visualmente mesmo, alterações no cérebro antes e depois da sessão de barras. E aqui é um exemplo de uma das classes que eu fiz para adolescentes com autismo. Então, a minha intenção com essa ferramenta também é levar autonomia para as pessoas, para que elas conheçam novas ferramentas que vão trazer mais calma, mais paciência, mais autoentendimento e ferramentas que essas pessoas podem ter para lidar com ansiedade, com depressão, e com outras questões também que podem atrapalhar a sua qualidade de vida, a sua autoestima, o seu autodesenvolvimento. Esse é o Gabriel, meu filho, que também é praticante de barras de Axis, ele atende com a técnica. Aqui ele está nessa foto central atendendo a Cristiane, a nossa ozonioterapeuta. E tem ajudado bastante com essa questão de autonomia, de manter a calma. E o interessante é que uma classe de barras de Axis, as crianças são bem-vindas. Então, se uma mãe ou um profissional da saúde vai fazer a formação, pode levar o seu filho, seja criança ou adolescente, para aprender a técnica também. Aqui eu faço alguns convites para quem quiser também se aprofundar. Eu tenho uma jornada integrativa com óleos essenciais, que trabalha inicialmente com 4 óleos, um óleo por semana. O eucalipto, a palma-rosa, o capim-limão e a bergamota são os primeiros. Então, quem participa da jornada todos os dias tem uma meditação guiada para fazer com o reforço do aroma daquele óleo essencial específico para aquele tema. Então, a gente trabalha limpeza, purificação, liberação de traumas, autoconfiança. E eu chamei de jornada integrativa porque nessas meditações eu uso as outras ferramentas que eu tenho, né? Theta Healing, constelação familiar, o próprio Reiki, várias questões integrativas dentro de uma jornada. Também tem a jornada com a constelação familiar, que são 6 encontros para trabalhar tanto as questões dos antepassados, questões de casal, questões com os filhos, com o trabalho, autoconstelação, de novo, para a pessoa ter autonomia, e a formação de barras de Axis, que é em 8 horas, então em um dia você aprende como aplicar essa ferramenta da sessão dos 32 pontos e mais vários processos verbais que ajudam também a colocar nesse lugar de autonomia e de escolha. O meu Instagram, Vivendo a Inclusão, fica o convite para vocês acompanharem, quem quiser saber mais sobre autismo e outras condições e a inclusão.
Eu tenho a página no Facebook, Adriana Cheluzniak, que também é voltada para a inclusão, e a terapeuta Adriana, que é mais voltada para as terapias integrativas. Então, aqui tem o endereço da clínica que eu atendo, junto com a Cristiane, meu Facebook, terapeuta Adriana. No Linktree também tem vários desses links para se inscrever ou para saber mais dessas jornadas. Eu tenho um grupo no WhatsApp também, em que eu mando 2 ou 3 vezes por semana meditações gratuitamente. Então, se alguém quiser entrar, tá mais que convidado, será muito bem-vindo. E assim encerramos esse nosso encontro sobre as práticas integrativas. Foi um prazer ter essa oportunidade de falar com vocês sobre essas práticas que são tão apaixonantes assim, pelos resultados e pelo que a gente sente mesmo de avanço, de desenvolvimento, de autonomia, que todas essas práticas vêm agregar na nossa vida. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.